Abre a Bíblia aí em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Eu vou falar de um homem extremamente complicado. Eu penso que Deus só está de olho nos complicados. Eu sou um. Pensa num homem que era complicado. Parece que Deus quer só os complicados. Aí Jesus vem e fala: eu não vim para o são, eu vim para o doente. Então você vai entendendo que aceitou Jesus, boa coisa não era. Não é, irmãos? Não é, pastor? Ué, o cara aceitou Jesus é porque não era boa bisca, não. Deus está fazendo obra na vida da gente, não é? Deus pega o macumbeiro, Deus pega o drogado, Deus pega o prostituto, a prostituta, e transforma, e faz dele e dela gente. Agora Deus aqui pega um trapaceiro, um mal pagador, um enganador, que é Jacó, viu? Então quem veio lá de baixo do mundo do pecado, fica tranquilo, que desde os primórdios Deus está trabalhando só com gente complicada. Então, Gênesis capítulo 28, todos acharam? Eu vou ler 22 versículos, não dorme não, fica atento, não levanta, não pega o WhatsApp, tá ok? Isaac chamou a Jacó, versículo 1, e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti, a tua semente contigo, para que em herança possuas as terras, a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando-o, lhe ordenara dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegando a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis, era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a sua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo,
e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó de manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira, e a pôs por coluna, derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. 20. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Você pode deixar a Bíblia como ela está, não fecha não, tá bom? Apesar de que a gente vai projetar aqui, mas para que a palavra de Deus fique bem aberta. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui na noite de hoje para falar sobre a conversão de Jacó. Meu Deus, obrigado, porque hoje nós vamos entender um pouquinho o mecanismo de conversão. Obrigado porque o Senhor tem uma palavra quente, uma palavra rema para cada um dos que aqui estão. E quem veio não veio para passear, veio para adorar e receber o maná, o pão que desce do céu, que é Jesus em forma de palavra. Obrigado, meu Pai, derrama sobre nós o azeite da unção, traz sobre nós o entendimento, e todo espírito dispersante, todo espírito de sono, de incredulidade, de rebelião, está desalojado pelo poder do sangue do Cordeiro. Senhor meu Deus, fica conosco e em nós, e nos dá entendimento da palavra, em nome de Jesus. Queridos, conversão, o que é conversão? Mudança de vida, mudança de estado, mudança de comportamento. Quando você pega água e coloca no freezer, o que vai haver ali? O que vai acontecer? A água vai se transformar em gelo. Deixa de ser água, mas muda de estado. Dentro da química isso é chamado de condensação. Dentro da teologia é chamado de conversão. Quando você ferve a água e a água se evapora, então nós temos uma outra mudança de estado, que a química chama de sublimação ou de evaporação, e que nós chamamos de conversão novamente. Então você veja que só o elemento água, que é o elemento mais abundante da atmosfera, da natureza, 75% do globo, da crosta onde nós estamos, do globo terrestre, é água. E essa água ela pode ser encontrada em pelo menos 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Agora, se a água, que é um elemento banal, digamos assim, pode ser convertida, por que nós que somos a coroa da criação não podemos? Diga para mim, por que não? Irmãos, olha o que aconteceu no Éden. Nós tínhamos um homem santo, perfeito, que era Adão, e que se converteu no pecado. O Adão pós-pecado não tem nada a ver com o Adão antes do pecado. Houve uma conversão regressa, houve uma conversão para o mal. Mas acontece que da mesma forma que por um homem entra o pecado no mundo, por um homem o pecado sai do mundo. Então quando Jesus vem na plenitude dos tempos, ele vem exatamente para salvar o que estava perdido. E a Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a divina e maravilhosa luz.
É o que está acontecendo aqui. Muitas pessoas que eram dominadas pelo inimigo, agora estão debaixo das mãos do Onipotente, do Todo-Poderoso. Aí, alguém pode pensar assim: uai, pastor, significa agora que o João que batizou não vai pecar mais? Quem é que disse isso? Quem é que falou isso? Aliás, para isso a Bíblia já deixou um elixir: filhinhos, se pecardes, vós tendes um advogado junto ao Pai, Jesus nosso Senhor. Então, a partir de agora, eu, o Leandro, nós estamos respaldados por essa promessa. Pastor Antônio vai em algum momento errar? Vai, mas ele vai confessar, fazer o caminho de volta, reconverter-se novamente. Então é assim que funciona. Muitos teólogos tentam explicar a conversão. Conversão não é coisa fácil de explicar não, viu? No papel é uma coisa, na prática é outra. Então, na teoria, converter é isso aqui, ó. Eu estou indo para Goiânia, de repente eu paro, meia volta e vou para Cuiabá. Então, na prática, da teoria é isso aí. Mas, muitas vezes, eu estou indo para Goiânia, me converti, eu começo a ir para Cuiabá, mas parece que eu quero voltar para Goiânia de novo. Não deu para segurar a barra, então eu voltei. Vocês conhecem. Então vamos lá. Quem era Jacó? Filho de Isaac. Quem era Isaac? Filho de Abraão. Quem era Abraão? A semente que Deus separou para começar uma nação. E da onde que o Eterno tirou Abraão? O Eterno tirou Abraão lá do politeísmo, do paganismo. E aí separa aquele casal, um homem de 75 anos, com uma mulher de 65 anos, e começa um projeto com alguém que era improvável. Deus está começando sempre os projetos dele com quem é improvável. Deus começou a Igreja Batista Nacional Central em Rio Verde há 35 anos atrás, quando eu mudei para cá. Deus então vai começar um projeto com alguém que ainda nem converteu ainda. Deus está começando uma nação com um homem de 75 anos, aparentemente pagão, casado com uma mulher estéril. Ela era estéril quanto à gravidez e ele era estéril espiritualmente. Dois estéreis. Mas acontece que Abraão casou. Acontece que Abraão recebeu uma promessa. E essa promessa se cumpre 25 anos depois, nasce Isaac. Isaac, então, quando tinha 60 anos, se casou. De novo, meu Deus, Jesus só trabalha com idoso. Deus só trabalha com idoso. Isaac tinha 60 anos de idade quando ele conheceu Rebeca. E ele foi pai mais ou menos nessa época aí, um pouco mais. E aí Isaac então casa com Rebeca, e Rebeca também é estéril. Só dá mulher estéril nesse negócio. E aí nascem dois filhos. Um chamado Esaú, o peludo, e o outro chamado Jacó, o trapaceiro, o suplantador, o enganador. Acontece que nenhum dos dois era boa bisca. Nem Esaú era flor que se cheirasse, e muito menos Jacó. Esaú tratava as coisas de Deus com desprezo. Jacó, por outro lado, se preocupava com as coisas de Deus, mas era trapaceiro demais. E a Bíblia conta que quando nasceram no mesmo dia, na mesma hora. E aí parece que havia uma luta de quem ia sair primeiro da barriga. E o Esaú consegue sair primeiro, mas o Jacózão segura no calcanhar dele e fala: não, filho, aqui não. Você vai, mas eu tô colado em você. E isso se deu por toda uma vida. E aí, o que acontece?
Esaú foi desonesto quando ele vendeu a sua primogenitura. Quem é o primogênito da casa aqui? Levanta a mão. Ok. Quem é primogênito e tem irmão caçula? Pode observar que o irmão caçula está sempre delatando o primogênito, porque ele quer o seu lugar. Ele sabe que a bênção maior é sua. O caçula sabe. Tudo que você fizer de errado, mãe, o senhor não sabe o que o fulano fez. Ele conta, sabe por quê? Porque ele é o Jacó. Ele é o que vai dedurar. Ele é o José. Ele é o que vai dar o relatório. No fundo, ele sabe que a bênção da primogenitura não é dele. Então ele vai tentar usurpar. Ele vai tentar suplantar. Ele vai tentar, de certa forma, no bom sentido, trapacear. E é exatamente isso que acontece. Um dia, Esaú chegou com muita fome, ele era caçador, e ele disse: do jeito que eu estou aqui, eu até vendo minha primogenitura por um prato de comida. Jacózão na hora, irmão, já preparou um guisado, um prato de lentilhas, e falou: come, faminto. E o irmão foi e comeu. Naquele momento ele vendeu a primogenitura. Como é que você vende, irmão, a bênção de Deus? Não tem como vender, ué, mas ele conseguiu vender. Mais tarde, Jacó já estava, irmãos, com aproximadamente 70 anos de idade. Preste atenção. Alguns historiadores dizem que Jacó já estava com 75 anos de idade. E o pai estava morrendo, porque Isaac morreria com 110 anos aproximadamente. Se ele teve os filhos com 60 e Jacó já tinha 70, automaticamente estava na hora da morte. Então o pai tinha que abençoar para poder morrer em paz. Então ele prepara um dia, estava cego, prepara um dia X e fala: hoje eu vou abençoar o primogênito. Mas o primogênito já tinha vendido a sua primogenitura. Enquanto ele saiu para caçar, porque o pai gostava de caça, o Jacó ficou em casa e junto com a mãe, tramaram o engano. O velho estava cego, mais ou menos 110 anos de idade, e aí criaram todo um estratagema, e Jacó e Isaac acabou abençoando a pessoa errada. Quando Esaú chega para receber a bênção e fala: pai, agora o senhor pode me abençoar, preparei uma janta poderosa. O pai fala: mas como? Eu já te abençoei. Não, o senhor não me abençoou não. E aí a trama vem à tona. Esaú fala: rapaz, eu vou te matar. Eu vou só esperar meu pai morrer e vou enterrar o meu pai. Eu vou matar você. E a mãe sabia e conhecia a índole do filho mais velho. Ela disse: meu filho, saída pela direita, vai embora. Possivelmente ela conversa com o pai e fala: é melhor você mandar nosso filho embora, porque Esaú vai matar ele. O pai chama então Jacó, e aí ele abençoa a saída. Ele já tinha dado a bênção da primogenitura, agora ele abençoa a partida. Meu filho, vai embora, pega descendo, que a coisa vai ferver, que a chapa vai esquentar, vai embora. Então, a leitura que eu fiz é dentro deste contexto. Jacó está de saída, ele está fugindo de casa. É claro que eu não vim aqui para contar a minha história, né, irmãos? Mas eu preciso dar um pequenino testemunho. A minha vinda para Rio Verde se deu em meio a uma fuga. Eu saí de casa 3 horas da manhã. Naquela época eu tinha um Fusca, viu, Ronei? Reginaldo, cadê o Reginaldo? Eu tinha um Fusca. E esse Fusca, irmão, estava com o motor furado, tinha vazamento. E eu arrisquei uma viagem de Brasília até aqui, com esse carro vazando óleo, mas eu tive que sair de madrugada. Não vou poder te contar o que aconteceu. Felizmente é um problema de família, não vou poder te contar.
Mas também, como Jacó era um problema de família, eu tive que sair às pressas pela madrugada, fugindo e vindo para Rio Verde. Aqui não é diferente. O patriarca Jacó está com 75 anos de idade e agora ele tem que sair de casa. E a viagem que eu fiz de Brasília aqui não dá 500 quilômetros, mas a viagem que ele fez a pé, sozinho, era de 750 quilômetros. De Berseba até Padã Arã dava 750 quilômetros. Agora preste atenção, ele estava em Berseba. A palavra Berseba significa poço, e a palavra Padã Arã significa lugar baixo, baixada. Ele estava saindo do nada e indo para lugar nenhum. Porque quando a gente está fugindo de alguma coisa, a gente está saindo do nada e indo para lugar nenhum. E eu não sei como é que você chegou aqui, mas a tua história é um pouco diferente, porque você saiu do nada, indo para lugar nenhum, mas você passou pelo caminho onde Jesus passou, e aí faz toda a diferença. Ele então sai da sua casa e faz uma viagem cansativa. Essa viagem era uma viagem de 15 dias. Um homem não anda mais que 50 quilômetros por dia no deserto. Eu estou sendo otimista. Essa viagem durou no mínimo 15 dias. E após viajar um dia inteiro, chegou à noite e estava cansado. Acontece que na viagem havia muitas pedras. E eu sei que na tua trajetória também tem muitas pedras. Tem muitas pedras, viu, Leandro? Tem pedra demais na nossa caminhada. Pedras grandes, pedras pequenas. E após um dia de viagem, ele para em um determinado local para dormir. E ele usa como travesseiro uma pedra. Olha o que diz aqui no versículo 11: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por travesseiro. Eu acho que Jacó estava melhor do que Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, Jacó já achou uma pedra. Mas se você pensa que dormir sobre uma pedra é fácil, faz o test drive. Se você não amanhecer com escoliose, com a coluna deslocada, com dor lombar, com dor de cabeça, com má circulação cerebral, você me conta. Agora o mais interessante, irmãos, que na conversão de Jacó e na nossa conversão, a primeira coisa que a gente tem que aprender é transformar as pedras em travesseiro. Pastor Amarai, eu tenho certeza que o senhor já enfrentou muitos obstáculos na sua vida, andando com Jesus, hein? Não estou falando lá do tempo sem Jesus, não. Quantas pedras o senhor já encontrou? Pedras grandes, pedras pequenas. Agora tem gente que quando encontra uma pedra, blasfema contra Deus. Existem pessoas que quando encontram uma pedra, reclama de tudo o que há, maldiz, se maldiz. Mas quem é convertido, a primeira lição da noite, aprende a transformar pedra em travesseiro. Amém? Qual é o teu maior problema? Posso falar qual que é o meu problema? Posso falar? Diante do Eterno, eu não tenho problema, mas eu tenho um problema. Quem está entendendo, levanta a mão. Que nem eu entendi o que eu falei, mas se você entendeu, você está melhor do que eu. Sou portador de uma diabetes. É bom ou é ruim? É uma pedra, sim ou não? Mas aprendi a conviver com ela e nunca reclamei. Eu chego num lugar, irmão, me chama para almoçar. Aí depois do almoço vem aquela tortura gospel.
trazem o pudim. E é um negócio meio hipnótico, porque eu olho para ele, ele olha para mim, e a gente fica flertando ali muito tempo. E eu não posso comer. De vez em quando eu como. Posso abrir o confessionário? Posso abrir? De vez em quando eu como. Mas esse é um problema na minha vida. E eu já parei para perguntar para o Eterno: Pai, por quê? Por quê? Eu conheço gente que tem 90 anos, o pâncreas funciona legal. E o pior não é isso não. A última vez que eu tive no endócrino, ele falou para mim assim: Antônio, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei: qual é? Seu pâncreas funciona. Eu falei: opa. Ué, se meu pâncreas funciona, por que que eu não produzo insulina? Ele falou: esse que é o problema, você produz insulina. Eu vou parar aqui a consulta, tá? Não vou falar o resto. Mas eu descobri que mesmo o meu pâncreas funcionando, o Senhor permitiu essa enfermidade. E aí, é uma pedra sim ou não? Mas eu já transformei ela num travesseiro. Sabe por quê? Porque ela me freia. Você não tem noção não, irmãos. Quem é que acha que eu falo rápido? Levanta a mão. Eu penso rápido também. Se eu falo rápido e eu penso rápido, é porque eu sou ansioso. E aí, uma das consultas que eu tive, o cardiologista falou: você esqueceu que você não tem 25 anos mais? O seu cérebro funciona que é uma beleza, mas o seu corpo não acompanha mais. Aí eu comecei a perceber que o Senhor coloca limitadores na nossa vida. A hipertensão é um bloqueador, é um limitador. Quando você chegar nos 40 aí, prepara, irmão, que a fatura chega aos 40. Aí você vai ver que o diabetes é o mesmo problema. E você vai ver que o excesso de colesterol ruim também é um fator limitador, dizendo para você: ó, pisa no freio. Então transforma o teu problema de saúde em um travesseiro para você se reclinar. Ah, problema financeiro? Eu estou passando por um problema financeiro, pastor. Pega essa pedra e deita sobre ela. Aprenda a tirar proveito dos problemas. Para de reclamar, pelo amor de Deus. Quem é convertido transforma problema em resultado. E vou dizer mais uma coisa para você. Todo mundo que tem chamado tem um fator de limitação. Todo mundo. Todo pastor, todo evangelista, todo missionário tem um limitador na sua vida. Ou é um diabetes, ou é uma pressão alta, ou é uma má dicção, ou é um problema financeiro. Sabe por quê? Porque esta pedra Deus colocou na tua vida para te segurar, para te limitar, para te conduzir em segurança. Amém? Mas Jacó tem uma outra situação que acontece aqui nesse episódio, e que está registrada lá no versículo 18. Diz assim: então levantou Jacó pela manhã, porque ele teve um encontro com Deus ali. Ele deitou sobre o travesseiro, mas ele teve um encontro com Deus, e ele viu uma escada, os anjos subindo e descendo. Por mais que você esteja passando por dificuldades, os anjos estão subindo e descendo sobre a sua vida. Por mais que você esteja sofrendo, Deus está na história. Porque neste sonho que ele teve, nesta visão, o Senhor aparece para ele. E o Senhor diz para ele, lá no versículo 13: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Você está passando por problema, você está deitado numa pedra, mas Deus está contigo e os anjos do Senhor também.
Agora, se você não tiver sensibilidade para ouvir o que eu estou dizendo e crer no que eu estou falando, olha só o versículo 18. Então levantou Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira, e o pôs por coluna. Você está entendendo o que ele está fazendo? Ele dormiu em cima de uma pedra, a pedra é desse tamanho. Quando foi pela manhã, ele pega aquela pedra e vira ela se torna um altar. Olha que coisa mais interessante. Escuta, os problemas que você passa, primeiro, são travesseiros para você. Segundo, são altares para a tua espiritualidade. Sabe o que o Senhor me ensina com uma patologia dessa? O Senhor me ensina, aproveita ela e me busca um pouco mais, porque agora você tem que ficar mais quieto. Aproveita ela e me busca um pouco mais, porque agora eu vou exigir mais tempo de você. Então, os teus problemas, além de serem teus travesseiros, a partir de agora são os teus altares para falar com Deus. Começa a encarar os problemas diferente. Você é convertido, você agora é nova criatura, você agora já está no processo de conversão, onde Jacó vira Israel. Tem muita gente que está saindo da condição de Jacó para se transformar em Israel. João Calvino fala que a conversão é instantânea. Eu tenho dúvidas. Teologicamente eu tenho dúvidas. Eu acho que eu estou deixando de ser Jacó a cada dia e assumindo a identidade de Israel, porque Jacó é o enganador e Israel é aquele que luta com Deus. A partir do momento que você luta com Deus contra a tua carne, você deixou de ser Jacó, você passa a ser Israel. Qual é o teu problema? Fala para mim. Pastor, o meu problema é financeiro. Eu estou numa quebradeira do peru. Pois então preste atenção. No momento mais difícil que você estiver vivendo, no dia mais endividado da sua vida, seja hoje, seja amanhã, para tudo. Pega o teu problema, que você tem dormido em cima dele, e apresenta ele diante do Senhor como um altar. E faz uma oração, e derrama óleo sobre ele. Derramar óleo é buscar a presença do Espírito Santo, viu? Tem crente que não tem altar de intimidade. Tem crente que não tem intimidade com Deus. E aí vai sofrer muito. Agora, se você aprende a transformar as pedras do caminho em altar para falar com Deus, prepara para ser um vencedor e a crise vai passar. E se o diabetes não for embora, ele vai ter que te respeitar. Olha comigo lá então agora, no versículo 18, a parte C. E tomou a pedra e colocou por cabeceira e a pôs por coluna. Agora, vai comigo no versículo 22. Olha comigo no versículo 22. Eu já estou encerrando. Versículo 22 diz assim: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Preste atenção. Sabe por que o Leandro está aqui hoje? Porque haviam pedras no caminho dele. Se tudo corresse bem, o Leandro não estaria aqui. Você sabe por que eu estou aqui? Porque enquanto macumbeiro, eu não era feliz. Você sabe por quê que o outro irmão está aqui? É porque ele tinha a vida complicada. Agora, travesseiro na presença de Deus e coluna, altar de intimidade com Deus, tem tudo a ver com a casa de Deus.
Querido, preste atenção, e a pedra que tem o posto por coluna será a casa de Deus. O teu problema se resolve na casa de Deus. Tem moça que quer casar e sai para arrumar marido fora da igreja. Não deveria ser assim, mas às vezes é. Mas na verdade, é na igreja que o teu problema se resolve. Já que você vai encontrar alguém que ainda não é de Jesus, traga para a igreja. Aqui Deus resolve o teu problema. O pastor falou que eu não posso namorar com quem não é crente. Eu não falei isso. Eu só estou te falando que é na igreja que os teus problemas se resolvem. Jacó está sendo ensinado por Deus, dizendo: olha, as tuas pedras, os teus problemas, que você tem dormido sobre eles, e que você tem orado a mim por causa deles, traz eles para a casa do Senhor, dia após dia. Coloca o teu problema aqui, faz uma campanha com Deus aqui durante 7 domingos. Você pode fazer campanha sem eu trazer pregador nenhum aqui. Faz você uma campanha com Deus. Senhor, eu quero durante 7 domingos, eu quero estar na casa do Senhor. Eu vou chegar impreterivelmente às 7h15, e eu vou ser o último a sair da igreja, só isso. Mas eu vou apresentar diante do Senhor as minhas pedras, as minhas dores e os meus sofrimentos. Olha com carinho. Eu duvido se Deus não opera na sua vida. Amém ou não? Agora, olha a continuidade, que eu estou encerrando. Olha a continuidade. E a pedra, e esta pedra que tem o posto por coluna, será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Queridos, preste atenção. O que tem a ver dinheiro com isso aqui? Nada. Nada. Ah, mas tinha um pastor manipulando. Eu sabia que tinha um pastor manipulando. Tem pastor nenhum manipulando, não. É dele para com Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Traz os teus problemas para a igreja e ajuda a obra de Deus. É isso que Deus está falando. Porque tem gente que vem aqui, irmãos, e na verdade é apenas um mero espectador. Tem pessoas que vêm aqui, mas não assumem compromisso com a casa de Deus. Então Deus quer de você uma contrapartida. E qual é a contrapartida? Me traz os teus problemas. Chegando aqui, estabelece um altar de intimidade. Depois permanece na casa do Senhor. E por fim, abençoa a obra, porque eu abençoarei aqueles que te abençoarem. É isso, irmãos. Pastor, quanto que eu tenho que ofertar? Hoje nada. O dia que Deus tocar no seu coração, cumpre o teu papel, ajuda a obra. Aqui Jacó, que é o enganador, o Jacó que é o trapaceiro, que enganou o pai, que enganou o irmão, ele está assumindo uma postura de honestidade com Deus. É bem certo que ele vai ser enganado pelo menos 3 vezes pelo seu sogro, porque tudo que a gente colhe, que a gente planta, a gente colhe. Mas isso é a pregação para outro dia. Mas eu quero deixar essa palavra no seu coração hoje. Qual é o teu problema? É grande, pastor. Dorme em cima dele. Qual é o teu problema? É grande, pastor. Vira o problema. Olha por outro ângulo e coloca na presença do Senhor e clama pela presença do Espírito Santo. Derrama óleo. Qual é o teu problema? Traz para a casa de Deus. Qual é o teu problema? Ajuda essa obra. Se Deus não fizer uma obra na tua vida, eu paro de pregar a palavra. Não tem um que veio para cá, viu, Leandro? Estou usando o Leandro por causa do testemunho. Não tem um que veio para essa igreja, que firmou os pés, que fez o que é correto, que Deus não tenha abençoado. Poder do pastor? Não. Promessa de Deus. Quem cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é dele. Eflânia é uma das mulheres que mais trabalha nessa igreja.
nunca ganhou um centavo, talvez nem um muito obrigado, viu, Eflânia? Eu nunca te agradeci por nada que você fez, e a melhor coisa que eu fiz foi não te agradecer, porque as bênçãos que tiver que vir, vêm 100% sobre a sua vida. É bom quando as pessoas não reconhecem, porque aí Deus reconhece 100%. Amém? Você está vendo aí Deus fazendo obra na casa dela, é porque ela tem cuidado do que é de Deus. Cuida do que é de Deus, que Deus cuida do que é seu. O problema é que a gente só quer o vinde, né? A gente é aquela fé bancária, onde você quer receber depósito, né? Deposita em mim, Jesus, deposita em mim, Jesus. E você tem feito o quê? Então, hoje eu deixo essa palavra para você. Não seja um simpatizante do Evangelho, por favor. Não seja um frequentador de igreja, por favor. Não seja alguém que leva a sua fé com superficialidade. Sai dessa. Viva na casa do Senhor. E mais, ajude a obra do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ok? Deus abençoe você. Não vai dar tempo para contar o que Deus fez na vida de Jacó, mas todo mundo sabe que um dos filhos de Jacó gerou Jesus. Tá bom? E quando eu vi aqui a família da Luciana e do Danúbio, o que a Bíblia fala? Que por causa de Jacó, ele abençoaria todas as famílias da terra. Se hoje a família do Danúbio está abençoado, primeiramente a Deus, depois a Abraão, Isaque e Jacó. Esses homens têm tudo a ver com a nossa história. Deus abençoe a sua vida. Deus te dê uma noite e uma semana abençoada. Amém?